Então aqui seguindo, né? Aqui a gente tem a saída da coluna, certo? Já aconteceu a separação e está chegando aquela fase móvel lá com normalmente hidróxido de sódio, né? Vai entrar na coluna aqui e aqui dentro é que tem que acontecer aquilo que está no meu material. Os OH- ficar grudado na fase estacionária que atrai os OH- e assim vai, né? Aliás, os OH- vierem com o Na+, né? E o Na+ ocupar o espaço da fase estacionária que atrai Na+, né? Falei invertido. Os sódios ocuparem o lugar lá da fase estacionária onde é atrativo para cátion, né? E aí libera o H+ que estava grudado lá e aquele H+ se combina com o OH- e vai adiante. E depois, ó, então esse fenômeno acontece nessa parte amarela aqui, certo? Então aí depois ele vai mostrar que depois que isso acontece por um período de tempo, aí nesse nesse nessa parte aqui está sempre passando um regenerante, né? Ó, nessa parte vermelha aqui está passando um regenerante. E o que é o regenerante? O regenerante é a hora em que a coluna, aquela coluna ali, estava cheia de o regenerante é o seguinte, ó. Eu não falei para vocês que tem uma hora que vai acabar esses íons H+, vai ficar tudo cheio de sódio, né? Então nessa hora ali fica passando uma solução ácida. E aí a hora que está passando a solução ácida, ela arranca todos os sódios que estavam aqui e ela repõe os íons H+ na coluna supressora, entenderam? Então, nesse aparelho aqui, nessa hora aqui, o aparelho está recarregando essa coluna supressora aqui, ó. Essa aqui era uma que foi usada há uma hora e saturou ela. Então ele tá sempre entrando regenerante aqui. Enquanto essa aqui está funcionando como supressora, essa amarelinha, essa vermelha aqui já tinha sido supressora, mas tinha acabado o poder de supressão dela, entendeu? Então agora ele está regenerando essa daqui, certo? Então ele, ó, tá jogando regenerante, que o regenerante é a solução ácida, né? Os ácidos arrancam todos os sódios e repõem os íons H+ nos grupos que atraem cátions, né? E o excesso daqui vai para o descarte, o waste, né? E lá na coluninha azul, a coluninha azul é uma coluninha azul que é uma coluna que já passou pela regeneração. Vejam bem, ela já passou pela regeneração, só que para a gente lavar aquele excesso, porque ela está molhada com ácido, né? Não dá para a gente chegar e grudar ela usar como coluna regenerante, né? Como coluna supressora. Então, antes de já usar essa vermelha aqui que acabou de ser regenerada, a gente lava com água. Então aqui tem uma entrada d'água, entra a água e depois a água vai lavar aquele, porque ela tá, depois de ser regenerada, ela está molhada com ácido. Então aquela água lava o excesso de ácido que ficou na coluna e o resto vai fora, vai para o waste aqui, ó, o descarte, certo? Então percebam que é uma engenhoquinha bem legal, né? Porque na verdade ele está usando uma coluna supressora comum, daquelas que tu usa por um tempo, ela satura, tu vai ter que recarregar ela, tu vai ter que reativar ela, passando ácido. Só que eles inventaram uma engenhoca que tu não precisa desligar o aparelho, né? Desligar o aparelho, tirar a coluna, ficar passando ácido, tu interrompe toda a análise, né? É uma tecnologia inventada de modo que tu pode usar uma supressora comum, sem grandes mistérios, só que, só que na real tu tá com 3 colunas supressoras aqui. E sempre tu está usando uma no mesmo tempo que está regenerando outra e no mesmo tempo que já está lavando uma que foi regenerada. Então, o que não diz nesse vídeo, e eu não fui atrás para ver porque eu nunca usei uma supressora igual a essa, né? Eu usei a outra que era mais complicada. Certamente isso aqui deve ficar trocando de posição essas válvulas a cada, sei lá, quanto tempo demora para saturar uma coluna dessa. Ele deve ficar trocando de tempo em tempo aí, não deve demorar muito. Certamente ele não deve esperar saturar a coluna para daí trocar e regenerar, né? Ele deve deixar por um período de tempo numa e aí ele troca, né? Então tu tem que imaginar que se eu voltar aqui, ó, agora todo mundo já pegou a manha. Deixa eu, não, cadê quando eu te falo da coluna amarela aqui, ó, deu pause aqui, ó. Então você deve imaginar o seguinte, ó, quando tem a saída da coluna que está entrando na coluna amarela aqui, isso aqui o aparelho deve deixar por um período de tempo. Eu vou chutar assim, 1 minuto talvez. Estou chutando mesmo, pessoal. Posso estar falando completamente errado, talvez isso aqui aconteça bem mais rápido até. Ou mais lento um pouco, mas vamos chutar assim, ó. Ele deixa 1 minuto.
Então, 1 minuto está passando a fase móvel aqui, mora agrupamentos aqui totalmente carregado com íons H+, tranquilamente em 1 minuto não vai saturar essa coluna, certo? Vamos chutar aí 1 minuto. Tranquilamente em 1 minuto não vai saturar aquela coluna. E aí 1 minuto depois ele já gira esse negocinho aqui, ó. Isso aqui gira, pessoal. É a mesma aquela lógica da análise de injeção e fluxo, né? Vai girar esse disquinho da frente aqui e vai mudar todinho as conexões. Porque, aliás, aqui na frente não vai girar lá atrás, né? O que vai girar lá atrás no lugar da coluna amarela, lá atrás vai vir a coluna azul, certo? Porque vocês já pegaram a manha que a coluna nesse desenho aqui, nessa animação, a coluna amarela está funcionando como supressora, enquanto que a vermelha está recebendo regenerante lá embaixo e a azul está sendo lavada, né? Então a azul é uma coluna que está pronta para o uso. Então imagina assim, ó, que está vindo a saída da coluna cromatográfica e está sendo regenerada aqui, né? Está sendo suprimido, aliás, regenerado não. Está sendo suprimido os íons OH- aqui nessa coluna aqui, amarela. E aí, 1 minuto depois, o que essa supressora faz? Ela gira a parte interna e coloca a coluna azul aqui no caminho. Por quê? Porque a coluna azul já está regenerada e lavadinha com água. E aí a coluna azul fica funcionando como supressora, né? A coluna azul fica funcionando como supressora durante 1 minuto. Só que aí, quando a coluna azul está funcionando como supressora, onde é que está a coluna amarela? Ela veio para o lugar da vermelha. O que está acontecendo com a coluna amarela nessa hora? Agora ela está sendo regenerada. Estão arrancando os íons Na+, que ficaram grudados nos sítios da coluna, né? Porque está passando o ácido lá, ela está sendo regenerada. E a coluna vermelha, onde é que ela está nesse momento, então, no momento que a coluna amarela veio para o lugar da vermelha? A coluna vermelha veio lá para o lugar onde estava azul. Agora a coluna vermelha está sendo lavada com água para retirar aquele excesso de regenerante, que era um ácido, né? Retirar aquele excesso e ela ficar molhadinha só com água. Para depois, quando a coluna azul vier para cá para ser regenerada, 1 minuto depois, a coluna vermelha vem para cá prontinha para o uso. Então isso aqui deve ficar girando o tempo inteiro. O que eu só não sei é a frequência em que gira lá dentro. Entenderam? Uma engenhoca bem interessante, bem simples até, né? Mas patenteada, até diz ali no começo do vídeo que é patenteado isso aqui também. E é isso, é um artifício aí para a gente fugir das colunas supressoras. Essa lógica de coluna supressora aqui, de grupamentos que atraem cátions e grupamentos que atraem ânions, é aquelas fasezinhas sólidas que a gente tem naqueles deionizadores, que eu até já expliquei, né? Não vou explicar de novo isso. Então vamos lá, seguindo o vídeo, vou soltar o vídeo aqui. Então, essa parte aqui eu já tinha... vou deixar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, aqui é quando a coluna está sendo regenerada, e lá em cima quando ela está sendo lavada, né? Opa, aqui, e aqui a coluna está sendo lavada, né? Lavada com água para arrancar o excesso de solução regenerante, que era o ácido, certo? Então, essas três coisas ficam acontecendo, né? O tempo inteiro, né? Ó, tá vendo que girou ali, ó? Ó, ela fica girando lá, ó. Então, é isso. Na real, aqui dentro, a gente tem 3 colunas supressoras. Só que sempre uma está fazendo a supressão, enquanto a outra está sendo regenerada, e o outro que já foi regenerada está sendo só lavadinha com água para fazer a supressão, e assim vai, né? Acho que entenderam, né? Expliquei até demais, até. Agora ele faz uma animação mostrando... Ele vai mostrar para a gente o que está acontecendo dentro da coluna supressora. E na real ele vai mostrar para a gente esse meu desenho aqui. Aí eu vou perder de anos-luz no meu desenho, né? Porque aqui na animação, uma animação vale por toda a aula, né? Ó, aqui lá dentro da supressora, ela tem aquele grupamento, aquele suporte, e no suporte está ligado aqueles grupamentos que atraem cátions, né? Que é o meu desenho aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar a lógica do meu desenho com a animação do vídeo, né? Aquela bolota amarela lá é o suporte com grupamentos que atraem cátions, né? E aí, só que aqueles grupamentos que atraem cátions, todos eles estão carregados com o íon H+. Tô vendo que tem um monte de íon H+ grudado lá, ó. Esses H+, é os H+, que estão grudados no grupamento que atrai cátion. E aí, quando vem a fase móvel ela é o hidróxido de sódio, né? Ou se quiser usar um outro contraíon, né, que não o hidróxido, por isso que eu acho que a animação não quis colocar o hidróxido aqui, porque se quiser na cromatografia iônica usar um outro contraíon, eu pelo menos nunca usei, então talvez dê para... Talvez tenha, sim. Não é obrigado que seja usar hidróxido de sódio, né? Mas
Normalmente é hidróxido de sódio, eu estou dizendo que normalmente é, maior frequência é hidróxido de sódio. Mas o vídeo aqui quis animar, fez uma animação não dizendo que é o hidróxido, né? Ele deixou um A menos ali, certo? Deixou genérico, né? A explicação. Então, o que está chegando aqui, ó, é a fase móvel, ó. Tá vindo o sódiozinho da fase móvel e aqui na minha explicação é o OH-, que é o problemático. Esse cara aqui ia dar sinal detector lá. Só que aí eu vou soltar o vídeo e veja o que acontece. O Na- fica grudado lá. E olhem quem é que vai embora com o A-. Estão vendo que está indo embora um H+? Se isso aqui era um OH-, OH- com H+, pessoal, eles formam H2O. Eles só deixam de formar H2O, só não vai acontecer essa reação aqui de formar H2O se a concentração for menor do que 1 vezes 10 na menos 7. Pela lógica é essa, que é a constante de ionização da água. Só que 1 vezes 10 na menos 7 é bota diluída, né? Entendeu? Até que o pH disso aí é 7, certo? Então não é o problema, então é bem isso. Se aqui a gente tem um excesso de íon OH-, certamente esse H+ aqui vai reagir com o OH- e formar água. Então, o videozinho, a animação aqui ele é muito boa, mas eu até melhoraria ela. Eu faria com OH-, só para já mostrar que isso aqui virava água, né? Tudo bem, vamos lá. Todo mundo entendeu, estão vendo isso, né? E esse fenômeno vai se repetindo, a cada vez vai chegando mais fase móvel, que é o hidróxido de sódio, né? Vamos imaginar que isso aqui é o OH-, né? E esses sódios vão grudando na fase estacionária da coluna supressora, ó, e sempre que gruda sódio, vai embora os íons H+, e forma água, que é bem o meu desenho lá, ó. Sempre gruda, os sódios vão grudando na coluna supressora, e o que vai embora é o OH- junto com o H+. É esse parzinho aqui, que na real forma água, né? Então esse fenômeno vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, e vocês estão enxergando que está impregnando de sódio a coluna. Está ficando cheinha de sódio, e está ficando com pouco íons H+. Está ficando pouco, ó. Ó, por quê? Porque os H+ estão sendo arrancados ali, substituindo por sódio, ó. Então a gente está saturando a coluna. Imagina, chega uma hora que fica só sódio, a coluna não funciona mais como supressora, né? Entenderam? Então, ó, quando a coluna está saturada de sódio, aí o aparelho troca ela, ó. Vai empurrar a coluna lá para baixo, para ela ser regenerada, ó. Estão vendo que a coluna amarela veio aqui para baixo? Quando ela veio aqui para baixo, agora a coluna amarela está sendo regenerada. E agora, na real, mas só que aí, enquanto ela está sendo regenerada, tá a coluna azul que já estava até lavada, entenderam? E ela segue fazendo aquele serviço lá. Só que agora o vídeo só dá o foco, o vídeo fica mostrando o que acontece na coluna amarela, entenderam? Então agora o vídeo vai mostrar para nós o que vai acontecer naquela coluna amarela lá. Agora ela está sendo regenerada. Então olhem só, aqui está ali a coluninha amarela, estava impregnada de sódio, e agora em contrafluxo de um lado contrário, né? Nem passa pelo mesmo lado, de um lado contrário, ela está sendo lavada com ácido. Então aqui ele escreveu um ácido genérico também, né? Tá os íons H+ e um ânion genérico aí, não quis dizer qual ácido era, tá? E aqui tá normalmente ácido clorídrico, né? Ó, aqui então tá passando o ácido, é muito rápido, né? A animaçãozinha é muito rápida, mas você tem que ver que. Deixa eu ver se eu tenho que dar um pause aqui, porque é muito rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá vendo um ácido, ó. Os ácidos vêm, e é bem. Se a gente for ver. Mas é que não tá quem fez o vídeo, não tá apresentando, né? Mas eu percebi, assim. É bem inteligente, assim, porque ele botou o H+ bem longe do ânion, né? Muito provavelmente ele quer mostrar que é um ácido forte, né? Que é bem ionizado. Eu acho que é isso. Os H+ vêm longe, lá longe do ânion, né? Para mostrar que é um ácido bem ionizado. Até porque também está como H+, né? Mas é interessante. Então vejam que esses H+ aqui, eles já vão lá e já vão ocupar o lugar do sódio e vai embora o sódio. E o contraíon do sódio é o ânion do ácido, né? Então marquem esse H+ aqui, ó. Vamos ver se ele vai grudar. Não. Ó, ele grudou, ele foi lá no fim, deu certo. É difícil de ver, tem que marcar um, senão tu fica vendo e não percebe atenção. Vou soltar o vídeo de novo. Ó, esse H+ aqui, vocês vão ver que ele vai grudar lá no fim do vídeo. Ó, lá vai ele, ali vai ele. E ali ele grudou, ele grudou aqui, ó, e tá saindo o sódio lá. E aí esse sódio fica como contraíon dele, o ânion que era do ácido, né? Então eu vou soltar o vídeo que vocês vão notar que tá vindo um monte de íon H+, e estão arrancando o sódio, ó, tá indo embora sódio dali, ó. Então tá passando ali, ó, os ácidos, né? Arrancando o sódio e deixando o H+ no lugar. Então vocês estão vendo que as esferas estão ficando pobre em sódio ali, ó. Tá carregando tudo, ó, arrancando todos os sódios ali, ó. Ó. Então ele está reativando a coluna supressora. Aí estourou o tempo.